Tem um texto na Bíblia, que é 1 Samuel capítulo 1, que fala sobre a história de Ana, seu marido Eucana, e Ana, ela dá luz a Samuel. Então aqui tem uma história que eu preciso ler e eu preciso de toda a sua atenção. Por que de toda a sua atenção? Porque tem detalhes nessa história aqui que nós vamos trabalhar em cima desses detalhes. Então esses detalhes são importantes e você precisa estar com muita atenção para não perder esse... eu coloco aí pode ser a revista atualizada, pode ser? 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Houve um homem em Ramatim, pode botar aqui, por favor. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Interessante a importância do ser filho, né? Da onde você veio, quem é você, quem te gerou, qual foi o ambiente que você foi formado. Interessante isso, né? Isso dá uma história muito bonita. 2, rápido. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, e se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva de te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição que tenho falado até agora. Então lhe respondeu-lhe: vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Gente, vamos repetir a segunda parte assim? Repete comigo. Assim, a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Samuel nasceu mais tarde e Ana teve muitos filhos. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é o ambiente espiritual dessa época. Era Siló, onde eles adoravam. Era
o pior ambiente espiritual possível. Era o pior ambiente espiritual possível. Por quê? Porque não havia temor a Deus. Por quê? Porque não havia presença de Deus. Por quê? Porque havia muita corrupção. Por quê? Porque as pessoas faziam tudo automaticamente, religiosamente. Não havia presença de Deus. Eli já era um sacerdote bastante envelhecido, e seus filhos eram 2 sacerdotes extremamente corruptos, em que faziam todo tipo de negócio na casa de Deus, e aí havia uma estagnação espiritual. Porém, isso é muito importante a gente entender. Eucana ia todos os anos lá. Eucana ia todos os anos lá e sacrificava, e apesar da frieza espiritual, apesar da corrupção, Eucana estava sempre lá. Aqui nós estamos diante de um voto que Ana faz a Deus. Ana faz um voto a Deus. Se o meu filho nascer, se for um homem primogênito, eu vou entregá-lo ao Senhor, para que ele o sirva todos os dias da sua vida. Ana, todo mundo prega sobre Ana. Eu quero falar sobre Eucana. Eucana, seu marido. Ou seja, Eucana, seu marido, estava por trás. Eucana, seu marido, dava apoio à sua mulher. A pergunta é, por que eu vou sair da minha casa, fazer uma viagem, sacrificar é custo, é dinheiro, tempo, animal, por um tempo espiritual que não havia razão de ser. Havia desolação espiritual, havia esquecimento espiritual, havia desistência espiritual. Mas, no entanto, Eucana ia. Eucana era um marido presente. Se ele ia para Siló, é porque ele era um adorador. Se ele ia para Siló, é porque ele não questionava. Ah, mas Ana está estéril. Interessante que a Bíblia fala que o Senhor fechou a madre. Ou seja, ela não tinha filhos. O Senhor fechou a madre. Olha só que coisa, hein? O homem, Deus, fechou a madre. Ele não. Então ele estava orando e não acontecia nada. Mas Eucana estava lá todos os anos. Não se deixou levar pelo tempo de juízes. Não se deixou levar pela instabilidade espiritual. Não se deixou levar por um tempo que não havia temor a Deus. Ele não se deixou. Eu vou. Eu participo. Eucana arrastou a sua família para adorar ao Senhor todos os anos. Não, se você está achando esquisita essa palavra, imagina eu, quando comecei a estudar, e ouvir, ler e procurar, porque a gente nunca pregou sobre Eucana. Mas assim, agora eu percebo que Eucana era um cara diferente, diferenciado. Por quê? Porque ele ia lá. Por quê? Porque estava presente, porque estava apoiando, porque estava ofertando. Ah, mas não tem milagre, não tem problema, mas eu estou lá. Ah, mas não aconteceu nada, não tem problema, mas eu estou lá. Eucana tinha uma rotina, buscar a Deus pela minha família. Estava isso no seu coração, buscar a Deus pela minha família, por todos, contra todos, e acabou. Eu vou e pronto. Onde é que você está indo, Eucana? Está arrumando viagem. Ah, eu vou para Siló ofertar. Ah, que isso, cara. Eli está lá, os seus filhos são maior quadrilha. Para com isso, rapaz. Pega um bezerro aqui, uma ovelha aqui, sacrifica ali, acabou. Por que você vai? Mas eu vou. Por quê? Porque eu quero adorar o Senhor. Eu vou soltar uma frase agora. Chega de mulher puxar marido para ir para a igreja. Nós temos que mudar isso. Quem puxa o marido para ir para a igreja? Quem puxa? É a mulher. Bem, vamos. Se arruma, vamos. Ah, mas hoje tem jogo do Flamengo. Não, mas é de noite, é de tarde, vamos. Aqui Eucana arrumava a galera, botava em cima dos camelos, dos cavalos, seja lá o que for, e vão fazer uma viagem para adorar o Senhor contra tudo e contra todos. Ele pagava o preço.
Eucana não tinha desculpa, não tinha obstáculo. Está na hora do homem ser o sacerdote da casa. Está na hora do homem puxar o carro. Está na hora do homem orar pelos filhos, interceder pelos filhos. Meu querido, você não imagina o tamanho da importância da tua fé, homem, mulher, em relação aos seus filhos. A sua fé vai dar destino para eles. A sua fé vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos ou não lá na frente. Olha só, não estou dizendo que está errado, hein? Por favor, não estou dizendo que está errado. Nós pagamos as escolas mais caras para os nossos filhos. Se não pagamos, damos todo o suporte que a gente pode para os nossos filhos. Acreditando que escola vai definir a felicidade dos nossos filhos. Ah, se eu puder pagar a melhor escola para o meu filho vai ter sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Púlpito é uma coisa muito sagrada. Eu tenho que cuidar disso aqui de uma forma... eu não posso nunca trazer uma palavra que vai ferir, machucar, ou uma palavra que vai desanimar, ou uma palavra que vai... Não posso. Isso aqui é sagrado. Eu estou falando aquilo que ele manda. Eu só sou instrumento. Eu só sou... Pergunta para um médico que faz aquele negócio que passa a noite toda comendo aquilo. Plantão. Pergunta para o médico que faz plantão. Pergunta. A menina falou assim, pastor, 80% dos meus colegas de plantão cheiram cocaína. Fumam maconha. Ou seja, quando você vai no hospital, por causa de um ferido, alguma coisa assim, você está arriscado a pegar um cara lá que para dormir fumou maconha, que para levantar cheirou cocaína. Por quê? Ele é médico? Já está fazendo especialização, já está no mestrado, não sei o quê, mas e daí? Cuidamos da vida cuidamos da vida profissional dele, mas não cuidamos dele. Eucana tinha uma responsabilidade com sua família, com seus filhos. Eucana falou, vamos embora, vamos adorar. Ah, mas vamos adorar, vamos embora. A fé dos pais faz muito sentido. Agora a gente tem um problema aqui. Ana não engravidava. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, que é meio... O que a gente precisa entender? Entender o seguinte. Deus é onipotente, sim ou não? Então Ele pode tudo. Deus é onipotente, sim ou não? Então Ele pode tudo. Pode tudo. Isso é uma coisa que para mim até é complicado explicar. Por quê? Porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. E tem uma promessa na Bíblia que fala assim, todo lugar que pisar o teu pé, eu já te dei. Mas tantas coisas que nós queremos que Deus não faz. Eu, por exemplo, tenho uma listinha. Eu acordo de manhã, caio da cama e falo, Senhor, é hoje? Por favor. Mas além de eu saber que Deus é onipotente, que Ele pode todas as coisas, eu sei que Ele é soberano. O que é Deus soberano? Ele faz conforme a sua vontade. São duas coisas. Eu sei que Deus é meu Pai, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus já me desviou de desastres. Eu já dormi no volante, sabia? Eu dei uma cochilada legal, estava numa estrada, um retão. A minha companheira do lado, eu já estava dormindo há muito tempo. Então o ambiente manda, né? O ambiente manda, ambiente de sono. Entendeu? Meu irmão, quando eu abri o olho, eu vi a traseira de um carro, de uma caminhonete. Eu meti o pé no freio. Aí, o anjo chegou e falou assim, acorda, Chicão. Deus já me desviou de muitos desastres, já.
Deus já descumpriu muitos dos meus sonhos. Rasgou os meus sonhos. Eu já contei aqui para vocês que esse terreno eu comprei porque a comissão queria. Quando você tiver a sua igreja, cuidado com a comissão. Entendeu? Quantas vezes eu estava fechando negócio. Não. Gente, eu saía brigado com Deus. Eu falei, gente, como é que pode? Te conto a história de um rapaz que estava desenhando, pintando, fazendo uma pintura. Fazendo uma pintura. E a pintura ficava ficando bonita. Ele estava pintando lá em cima do morro. Ele estava pintando o mar. Ele estava pintando ilhas. Ele estava pintando. O negócio estava ficando bonito. E ele olhando. A pintura dele, achando a pintura dele maravilhosa. O que Deus fez? Deus foi lá e rasgou o quadro. Aí ele correu. Ai, por que você rasgou? Que você ia cair no precipício. Às vezes nós nos embebedamos, nos embriagamos com os nossos projetos. Os nossos projetos passam a ser a razão da nossa vida. Esse tempo que nós estamos vivendo, a injustiça está prevalecendo no Brasil. Esse ano está acontecendo quantas coisas difíceis. E nós estamos assim, por que acontece? Por que acontece? Então, gente, olha só, olha para mim. Deus muitas vezes rasga teus planos para que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Deus muitas vezes rasga teus planos. Deus uma vez te frustra. Sabe para quê? Para dizer, porque de repente você não depende mais de Deus. Você vem da tua força. E assim por diante. Então, rasgou o quadro. Ele quer que você dependa dele. Na alegria e na tristeza. Nos montes e nos vales. Depende de Deus. Mas por quê? Essa coisa do injusto, do corrupto, do não sei o que prosperar. Nossa, como isso dói na gente. Como isso dói na gente. Mas, no entanto, Deus é além disso. Deus está acima disso. Deus quer que você tire os teus olhos das coisas terrenas e coloque os seus olhos nele. Ana queria ter um filho, Deus dizia não. Ana queria ter um filho, e Deus dizia não. Ana queria ter um filho, e Deus dizia não. Por quê? Porque ele queria criar um ambiente de fé. Deus te poupa muitas vezes. Deus já me poupou tantas vezes. Deus te poupa muitas vezes. Você não imagina quantas vezes Deus já te poupou, já te livrou. Mas tem coisas que Deus não te poupou. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Deus não livrou. Deus não me livrou da queda da escada. Fraturei o fêmur e o pulso. Uma coisa tão simples. Quando eu caí, eu falei, Deus, não acredito que o Senhor fez isso comigo. Não acredito. Bastava dizer, ui, cuidado. Pum. Deus não me poupou. Deus me livrou de coisa pior. Eu podia ter me machucado. Todo mundo que viu o acidente, todo mundo que viu o local, poderia ter sido pior. Deus não me livrou, mas Deus me poupou. Deus não me poupou, foi do meu genro orar. Todas as coisas contribuem.
para o bem daqueles que amam a Deus. Você receber essa oração na cama do hospital, sabendo que você vai ter que operar, meter parafuso, é dose, meu. Mas hoje eu vejo que Deus me poupou, Deus me livrou. Aliás, Deus não me poupou da queda, mas me livrou de algo muito pior. Vem cá, Deus me sustentou. Como está me sustentando até agora. Veja só, o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Deus livrou Jó? Não, mas Deus sustentou Jó. Daniel foi para a cova dos leões. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Deus livrou Daniel da cova dos leões? Mas Deus sustentou. Sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, sim ou não? Mas Deus sustentou. Deus sustentou. Foi o que aconteceu comigo, Deus me sustentou. Atenção, Deus, aquele que pode tudo, também só faz aquilo que Ele deseja, só faz aquilo que lhe apraz. Ele pode tudo e de repente Ele não faz nada. Ele pode tudo e de repente Ele não faz nada. Deus me poupou, Deus me sustentou. Ele talvez vai ter um ano que Ele não vai te poupar, mas vai te sustentar. Para quê? Para trabalhar o seu caráter, para acabar com a sua indecisão. Indecisão. Aqui tem um limite. Aqui é um lugar de indecisão. Aqui eu me entrego a Deus. Às vezes eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida para eu depender dele. Na vida de Ana foi mais ou menos assim. Eu sei que Eucana não parou, Eucana não ficou paralisado, Eucana não teve rancor, não teve desistência. Vamos embora, para onde a gente vai? Vamos para a igreja. Para onde a gente vai? Vamos para a igreja. Para onde a gente vai? Vamos para a igreja. Para onde a gente vai? Mas não tem milagre, vamos para a igreja. Mas não tem milagre, vamos para a igreja. Não tem milagre, vamos para a igreja. O que a Eucana fez? Todos os anos, todo o tempo. Terça-feira nós temos um culto aqui que é um culto incrivelmente cheio de milagres. Infelizmente, a maioria das pessoas estão numa situação assim, precisamos de um milagre amanhã. Procurar um milagre, pedir um milagre, não devia ser uma exceção, tinha que ser uma coisa normal na sua vida. Você está orando pelo seu filho? Você está orando pela sua filha? Você está orando por quem vai casar com o seu filho? Com a sua filha? Você está orando por... Eucana perseverou. Isso eu estou apaixonado por isso. Mais um culto, mais uma oração, mais uma campanha, mais uma ida ao altar. Por quê? Porque o dia da mudança vai chegar. O milagre vai chegar. Mais um culto, mais uma oração, mais uma ida ao altar, mais um. Vai chegar. Às vezes as mulheres dizem assim: meu marido não tem jeito. Vou pedir para você levantar o braço. Querida, não desista. Marido, não desista. Minha esposa não tem jeito. Marido, não desista. Mais um culto, mais uma oferta, mais uma ida ao altar, mais uma oração, mais uma música, mais uma música, mais uma música. Não vamos desistir. Eu quero falar uma coisa para você. Chega de instabilidade da fé. Instabilidade da fé. Eu estou bem hoje, estou cheio de fé. Amanhã não estou mais. Chega disso. Para com isso.
Isso vai... Eucana não estava nem aí. Todos os anos ele estava lá, perseverante, firme, constante. A minha oração é: você, homem, seja firme e constante. Você, homem, seja perseverante. Quais são as histórias que você está construindo de fé na sua família? Qual foi o último milagre que Deus fez na sua família? Eu gosto de Eucana. Eucana, imagina, são lavradores, naquela época era comida. Eu tinha trigo, eu tinha outro cereal, eu tinha ovelha. Ele dava a porção para Penina, que era sua esposa, que tinha 2 filhos, e dava uma porção dobrada para Ana. Ele era generoso. Ele dizia assim: Ana, porção dobrada para você, querida. Mas Ana não tinha filhos. Pela lei mosaica, ele podia abandonar Ana, dizer assim: Ana, sinto muito obrigado, você é uma gracinha, mas não dá, porque eu quero filhos, então dá licença. Devolver você para o teu pai. Não. Perseverou. Generosidade. Às vezes no casamento, na nossa vida ou conjugal, com a nossa vida com Deus, vai tudo bem se vai tudo bem. Tá ótimo porque tá bom. Tá muito bom. Não é assim. Eucana perseverou apesar da esterilidade. Eucana perseverou, Eucana estava presente, Eucana suportou, Eucana abençoou, mesmo porque não havia nada. Os caras, em Israel, aquilo era coisa... Tem filho? Não tem. Não tem filho. Então, nasceu criança aí? Não nasceu criança. Todo mundo tinha 10 filhos, 8 filhos, 12 filhos. Era filho pra caramba. Eu preciso falar a você, homem, preciso falar a você, mulher, porque tem gente que está perto, mas não está dentro. Entendeu? Tem gente que está perto, mas não está dentro. Tem gente que é amigo do Evangelho. Canta, mas não adora. Você precisa ver. Tem gente que... O pastor precisa ter uma autoestima fora de série. Por quê? Porque se ele está aqui pregando, tem gente olhando um celular. Aí você pregando e o cara não olhando um celular, você precisa ter uma boa autoestima. O pessoal do louvor, às vezes, está cantando, tocando, o caboclo está assim, ó. Se você gritar, gol do Flamengo, o cara dá um pulo. Ele está outro, Fecha o olho, mas não ora. Canta, mas não adora. Vê, mas não entra. Ouve, mas não escuta. Percebe, mas não se envolve. É o seguinte, eu escutei uma boa palavra, uma palavra maravilhosa, me abençoou, mas sabe quando é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Amanhã. Quando é que você vai ter um relacionamento quente, forte com Deus? Amanhã. Quando é que você vai se entregar realmente ao Senhor? Amanhã. Diante da decisão, por que não entra? Por que não entra? Se entrega. Eucana era generoso, generosidade, ele dava o melhor que ele tinha para Ana. Dava o melhor que ele tinha. Eucana tinha fé. Todo ano ele estava em Siló. Por que em Siló? Todo ano ele estava em Siló. Sabe por quê? Porque o sobrenatural manda no natural.
O sobrenatural manda no natural. Repete comigo, o sobrenatural manda no natural. Eu tenho tantos milagres que eu me lembro de que nós já tivemos. Gente, isso aqui é um milagre. Gente, milagres no nosso casamento, na criação das nossas filhas. Quantas situações das nossas filhas nós falamos assim, e agora? Como é que vai ser? E agora? Como? De que jeito? E Deus faz um milagre. Mas para isso você tem que criar um ambiente de fé. Primeiro, você precisa ter uma posição no mundo espiritual, pelos teus filhos. Quando você vier um culto, venha sabendo que aqui tem manifestação do poder de Deus para a sua vida. Quando você vier um culto não é uma reunião de amigos. Culto é um lugar de você cultuar a Deus. E aqui tem manifestação de poder de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É isso aí. Penina provocava a Ana, humilhava ela. Bullying. Mas eu quero falar assim, Ana, não chora não, Ana. Ana, não chora. Ana, não chora. Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, Ana. Para de chorar. Aí você pergunta assim, o que é isso? Isso para mim é ambiente dentro de casa. Ele estava cuidando do ambiente. Com certeza ele falou assim, cala, Penina, vem cá. Cala a tua boca. Eu quero um ambiente de festa, eu quero um ambiente de paz, eu quero um ambiente da palavra, eu quero um ambiente de esperança. Quando Eucana falava assim, Ana, por que você está chorando, Ana? Não chora não. Eu sou teu marido, eu te amo, você é importante. Está te faltando alguma coisa, Ana? Por favor. Claro que Ana desesperadamente queria ter um filho. Mas ele cuidava do ambiente. O melhor remédio para sua esposa é você, marido. O melhor remédio para sua esposa é você, marido. O melhor remédio para você, marido, é a sua esposa. Você pode trazer cura, você pode trazer transformação. Eu estou agora falando sobre ambiente. Eu estou falando sobre ambiente. Quando eu entro na sua casa, qual é o ambiente que eu vejo? Murmuração, reclamação. Quais são as palavras que são ditas? Qual é o som? Qual é o som que você escuta na sua casa? Qual é o som? Daqui a pouco a gente vai botar um som quente aqui. Viu? Qual é o som? Qual é o som? Tem som na sua casa? Tem esperança na sua casa? Tem sonho na tua casa? Lá em casa o negócio é sonho. Dona Ana é sonho. E é um tal de sonho para cá, sonho para lá. Aí ela agora estar sonhando em comprar um avião. Quer visitar os netos. Ela quer visitar o neto. Porque eu vou ali e volto de avião, eu visitar meu neto. Entendeu? É porque não tem avião todo dia, então ela quer comprar um avião. Pronto, vai comprar um avião. Qual é o ambiente da tua casa? Eucana cuidava do ambiente da sua casa. Ele falou assim, por que você está chorando? Ele podia dizer assim, Ana, esse ano engravida. Se não engravidar, tchau. Não, por que você chora? Ou seja, Eucana tinha um ambiente de fé, de esperança. Proporcionou. Por isso que Ana chegou no templo e lá e chorava, porque ela queria ter um filho, ela queria ter um filho. Foi uma coisa de toda mulher. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ela fala com Eli,
Ela diz assim: esse filho não vai ser meu, vai ser do Senhor. Aquele desespero todo, preste atenção aqui, olha só, preste atenção. O tempo que Ana não engravidou, o tempo que Ana foi estéril, Deus trabalhou no coração dela. Porque muitas vezes nós queremos bênçãos. Bênçãos para quê? Para botar debaixo do braço e dizer: é minha, pronto, acabou. A gente faz isso com tudo. Faz isso com o filho. Faz isso com o nosso trabalho, nossos recursos. Então, é meu, acabou. Deus trabalhou no coração de Ana para quê? Para quando a Ana diz assim: Senhor, olha, não quero um filho para mim não. Quero um filho para o Senhor. Mudou? Mudou? Eu estou trabalhando ainda porque eu quero saber porque que Deus permitiu, já que Ele é onipotente e soberano, permitiu cair da escada. Eu estou trabalhando. Papai, me conta aí, o que o senhor quer? Fala aí, o que é? Eu sei que alguma coisa Ele quis me ensinar. Depender dos outros, depender de muleta, depender de cadeira de roda, depender de médico, depender de tudo. Posso falar um palavrão aqui? Posso falar um palavrão aqui? Fisioterapia. Eu estou procurando na Bíblia: fisioterapeutas não entrarão no reino dos céus. Como ela me faz sofrer. Mas o médico falou: pô, você está ótimo. Eu falei: é fisioterapia. Graças a Deus pelos fisioterapeutas. Hoje nós vamos ter cura de casamentos aqui. Hoje nós vamos ter cura de homens que vão assumir o seu papel de sacerdote. Sabe que homens que vão cuidar da... Sabe, a tua casa tem que ter luz. Não é a luz da light. É a luz da palavra. É a luz da presença. Não é a luz do computador, não é a luz da televisão. Filmezinho legal pra caramba. Mas na tua casa tem que ter luz da palavra. Teu filho tem que ver você orando. Teu filho tem que ver você lendo a palavra. A sua casa tem que ter som de paz. A tua casa tem que ter esperança. A tua casa tem que ter sonho. A tua casa tem que ter fé. A tua casa tem que ter otimismo. Não leve rancor para a tua casa. Não leve mágoa para a tua casa. Não leve murmuração para a tua casa. Você sabe qual é o versículo mais bonito disso aí? É o 18. Acha a tua serva mercê diante de ti. Que coisa incrível, gente. A mulher estava lá: ai, meu Deus, meu Deus. Aí o Eli fala: você está bêbado? Não estou bêbado não, eu estou amargurado de espírito. Aí Eli nem perguntou: seja feita conforme a tua vontade. O Senhor vai fazer a tua vontade. Ela levantou. E a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por uma palavra. E agora Ana foi mãe. Deu lá. Todo ano ela ia levar uma roupinha lá para Samuel. Aleluia. Vamos ter um ambiente de alegria? Um ambiente de alegria. Eu quero ver vocês alegres. Eu quero vocês bem alegres. Bem alegres. Vamos cantar, vamos ficar de pé. Por quê? Porque eu quero criar um ambiente de fé aqui nesse lugar. Eu quero. Qual é a música bem alegre? Ambiente.
quero escutar você cantando, hein? Não temerei, pois a vitória virá. Pois tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Poderoso Deus, tu és vencedor. Cantaremos pra sempre, tu és bom. Poderoso Deus, tu és vencedor. Cantaremos pra sempre, tu és bom. Pra sempre tu és bom. Preste atenção. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Deus é meu pai, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. Deus é meu pai, é lei, isso é lei. Ele é meu pai, Ele é meu pai. Me tornei filho através do sacrifício de Jesus. Ele quer o melhor para mim. Eu aprendo que Ele é soberano, que Ele pode tudo, mas Ele faz aquilo que Ele quer. E eu aprendo que eu preciso crer, criar um ambiente de alegria e de fé para esperar o milagre que vai acontecer, se for da vontade dele. Milagre, milagre. Hoje à noite, hoje, agora, nesse momento, milagres vão acontecer, curas vão acontecer, restauração vão acontecer. Agora eu quero fazer aqui um apelo. Quero chamar aqui. Eu quero chamar aqui homens, vim aqui na frente, que nós queremos orar com vocês. Homens que querem ser protagonistas, homens que querem ser o protagonista do seu lar, homens que querem ser bênção na sua casa, homens que querem fazer diferença na sua casa, homens, amém, homens que vão fazer diferença, homens que vão ser o Eucana na sua casa, homens que vão ser protagonistas, homens que vão trazer sua família, homens que vão abençoar gerações, homens, pode vir, pode chegar, homens que estão aos seus pés, homens que não vão errar, vão fugir do erro, podem até errar, mas são abençoados pela graça, mas vão fugir do erro, vão dizer: eu não quero mais errar, eu não quero mais falhar, eu quero assumir a minha posição, o meu papel na minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, essa manhã, o milagre está acontecendo nesse lugar. Eu estou escutando, Senhor, correntes se partindo. Chega de estar na porta e não tomar uma decisão. Chega, está na hora de uma decisão. Eu sou o marido, eu sou o sacerdote, eu sou o protagonista, eu sou aquele que traz a presença de Deus na minha casa. Eu sou. Dependemos de Ti. Recebemos a Tua unção. Derrama unção dobrada sobre esses homens, eu te peço em nome de Jesus. Derrama unção dobrada sobre esses homens, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Repete essa oração comigo. Eu recebo uma unção dobrada para destruir correntes que me prendem, correntes que me amarram, correntes que me impedem de ser o homem que Deus quer que eu seja, o homem que é não só o supridor do lar, mas o homem que é o guia espiritual, o sacerdote do lar, que apoia a família, que é remédio para a família, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo nesse lugar. Pessoas estão sendo curadas, sendo restauradas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não abro mão do papel que Deus me deu. Eu não abro mão do papel que Deus me deu. Eu não abro mão do papel que Deus me deu. Purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu Pode ir voltando devagarzinho para o seu lugar, que eu vou orar com você. Canta comigo. Eis-me aqui, em ti estou. D'Angelo. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Quero orar com você. Teu nome agora é Eucana, meu irmão. Teu nome agora é Eucana. Eucana apoiou o milagre. Eucana deu suporte para o milagre. Profetizo na tua casa milagres. Eu profetizo na tua casa um tempo novo. Eu profetizo na tua casa um clima novo, um ambiente novo. Um ambiente da luz de Cristo, através da palavra. Eu profetizo na tua casa. Amém? Posso orar com você? Mas quando eu pergunto, posso orar com você? Eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu estou falando. Porque essas palavras têm sentido. Elas trazem uma revelação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter paz? Paz com Deus, porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Paz com Ele. Não precisa haver um abismo, agora não tem mais. Paz de Deus, porque Ele derrama o Espírito Santo sobre você. E paz com os homens. Essa semana os inimigos... Eu estou só explicando, tá? Porque eu vou orar depois, tá? Essa semana, você está coberto pelo sangue. Os seus inimigos não estão olhando. Cadê? Cadê ele? Cadê ela? Cadê? Não estão vendo, porque você está debaixo do sangue. E porque você tem semeado fé, oração, força, tempo, inteligência. Você tem semeado, você vai ter uma colheita. Vamos orar então? Entendeu? Tem sentido. Vamos lá. Pessoal de casa, te prepara, hein? Esse momento é um momento muito especial. Tudo que nós oramos hoje, tudo que nós falamos hoje, pregamos hoje, tem esse desfecho agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família.
essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Pai, mãe, filhos, eu te abençoo. Trabalho, família, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém.